pessoal, eu sou o Jonatas Apolinário e quero compartilhar com vocês alguns de meus pensamentos com relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Recentemente eu vi no Facebook uma postagem de uma foto com alguns dizeres, né? Na parte de cima da imagem, algumas crianças com pratos de comida vazios, passando fome, passando necessidades, né? E nessa parte da imagem está escrito assim: estamos com fome, Deus nos ajude. E na parte de baixo da foto, né, uma imagem representativa de Deus. E o seguinte dizer está naquela foto, naquele post. Aquela imagem, aquela representação de Deus dizendo assim: agora não posso, estou aqui no Brasil ajudando os evangélicos a comprar um carro novo. E me chamou a atenção essa foto, essa imagem com esses dizeres. Um grupo de pessoas famintas, crianças famintas, falando, gritando: estamos com fome, Deus nos ajude. E aquela imagem representativa de Deus dizendo: não posso, estou aqui no Brasil ajudando os evangélicos a comprar um carro novo. Toda essa representação, essa imagem, esses dizeres representam, é um reflexo de algumas coisas que ocorrem, né, no movimento evangélico. E dentre elas é o que é conhecido como a teologia da prosperidade, onde é pregado, onde é influenciado, onde é dito às pessoas que elas têm que fazer algo para Deus e, em consequência deste algo que elas fazem para Deus, elas vão ser ricas, ter muitas posses, ter muito dinheiro, ou de que Deus vai se comover com a atitude que aquela pessoa tomou e vai fazer dela uma pessoa de sucesso financeiramente. Em resumo, é mais ou menos isso aí, a teologia da prosperidade. Que é algo que pouco se encontra ou não se encontra no Evangelho de Jesus Cristo. Porque a graça de Deus está na vida das pessoas, demonstrada na vida das pessoas, não no fato delas terem grandes posses, grande poder aquisitivo, grandes recursos financeiros ou algo do tipo. A graça de Deus é demonstrada na vida das pessoas através de atos que refletem o caráter de Deus, refletem a vida de Jesus Cristo. E Jesus não foi nenhum exemplo
de riqueza e grande poder aquisitivo na terra. Muito pelo contrário. Quando alguns grupos de pessoas estavam seguindo ele, ele logo já deu um alerta, né? Logo já percebeu a intenção do coração de algumas pessoas e falou assim: olha, a raposa tem o seu covil, né? Tem lá a toca onde ela mora. Os pássaros têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem, eu, Jesus, não tenho onde reclinar a cabeça. Então, ou seja, se vocês estão largando tudo que vocês têm para me seguir, pensando que eu vou fazer algo para vocês viverem regaladamente, viverem nas minhas custas, pode tirar o cavalinho da chuva, porque eu não tenho nada disso para vocês. Eu vim trazer o perdão. Eu vim trazer a reconciliação com Deus. Eu vim trazer o resgate da consciência humana, o resgate da consciência da graça na vida de vocês. Então, isso é para aquelas pessoas, né, que pensam que podem fazer algum tipo de barganha com Deus, entregando a Deus algumas coisas, ou ofertas, ou dízimos, e esperando em troca a riqueza, né? Como eu disse, o Evangelho não tem nada disso. A graça de Deus não tem nada disso. Muito pelo contrário. O Evangelho, ele vai na contramão do curso desse mundo. Ele vai na contramão dessa religiosidade, desse sistema eu faço para ter algo em troca, eu faço para receber. Vai na contramão do próprio instinto humano. O Evangelho, ele nos ensina não a teologia da prosperidade. O Evangelho, ele nos ensina a sermos generosos, a agir com generosidade. Em poucas palavras, né, o que é generosidade? É a virtude de uma pessoa, é a capacidade de uma pessoa, é a vontade de uma pessoa que se dispõe a colocar os seus próprios interesses de lado em benefício de outra pessoa, seja ela quem for. Então o Evangelho ensina isso, a ser generoso, como aquela passagem do bom samaritano, que viu uma pessoa no caminho, que foi assaltada, que foi espancada, e sem conhecer aquela pessoa, se dispôs a socorrê-la, a tratar as feridas, a dar o alimento, a dar o remédio, a dar o que aquela pessoa naquele instante precisava para recobrar a sua saúde física, a sua saúde mental, depois daquele assalto, depois de ser espancado, e sem esperar nada em troca. É um exemplo típico de generosidade. Foi o exemplo que o próprio Jesus disse na parábola do bom samaritano. Isso sim o Evangelho ensina. E assim devemos proceder, sermos generosos. Então quer dizer que eu vou sair e distribuindo meus bens e fazendo tudo?
Eu acredito que você pode aplicar a generosidade da seguinte forma. Primeiro, identificar uma necessidade. Você identifica uma necessidade. Eu vou dar um exemplo do texto bíblico em Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã, se uma pessoa estiver nu, ou em falta de mantimento cotidiano, e você lhe disser, vá em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não der a essas pessoas as coisas necessárias para o corpo, que proveito tem? Ou seja, então você identifica a necessidade daquilo que é essencial para o corpo, para a vida. Então você identifica a necessidade daquela pessoa, daquele amigo, daquele parente, daquele colega ou daquela pessoa ao qual você não tem nenhum vínculo afetivo, um desconhecido, mas que você olhou e você identificou uma necessidade ali. E segundo, como você pode, após identificar a iniquidade, o que você faz? Você vai avaliar a sua capacidade de suprir aquela necessidade identificada. Então vamos dar um exemplo, Vai chegando aí o mês de maio, o mês de junho, o mês de julho, o mês de agosto, que são meses que o tempo esfria, Então, logo, pessoas que moram na rua ou mais necessitadas vão precisar do quê? De cobertor, vão precisar de roupas, agasalhos. Então você identificou uma necessidade. Agora o que você vai fazer? O que eu posso fazer dentro das minhas capacidades financeiras, dentro daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, o que eu posso fazer para suprir essa necessidade? Então você vai avaliar a sua capacidade, que é o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim que, tendo sempre em toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então você vai analisar e segundo aquilo que você pode, segundo aquilo que propôs no seu coração, você vai fazer para suprir aquela necessidade que você identificou. Você pode até ir além, comunicar a outras pessoas ao qual você confia, tem uma amizade, tem um apreço. Fala, olha, eu identifiquei essa necessidade, vamos nos reunir e ver o que cada um pode fazer para suprir aquela necessidade. E assim proceder. Você viu que eu usei um texto que no movimento evangélico muitas vezes é usado para pedir determinados valores de oferta, disso ou daquilo. Mas é o que cada um propôs no seu coração. E não é num lugar específico, é na vida, naquilo que é necessário para a vida, para o corpo, Então você identifica a necessidade, vê e avalia a sua capacidade de suprir aquela necessidade. E a generosidade, ela, como a generosidade é uma atitude, uma qualidade, uma virtude em que você sacrifica ou põe de lado os seus próprios interesses no benefício, para ver o benefício
de outra pessoa, então assim você procede, né, em suprir aquela necessidade, sem esperar nada em troca, a não ser o bem praticado no próximo, na vida do próximo. Porque é comum, né, de algumas religiões, de alguns movimentos evangélicos, né, é comum fazer qualquer ação beneficiária na ideia de fazer para ser. Então, eu faço para ser bom, eu faço para semear e colher, eu faço para isso ou para aquilo outro. Porém, no Evangelho eu entendo que as coisas funcionam de forma diferente. Quando eu entendo a graça divina, o pensamento não é fazer para ser. O pensamento é de que qualquer ação beneficiária, né, ela é feita, ela é estimulada quando passamos a compreender a graça divina. Como assim? É na medida que nós tomamos consciência do Evangelho de Cristo, vai amadurecendo dentro de nós de forma natural, sem pretensão de autopromoção, vai crescendo dentro de nós a consciência do Evangelho, a consciência do que é viver em Cristo e do que é a vida de Cristo. Então a gente acaba olhando para o próximo com outro olhar, com o olhar de Cristo. Um exemplo disso, né, é o exemplo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34 ao 40, que diz assim: quando Jesus fala a respeito daquele dia: então virá o rei aos que estiverem à sua direita e diz: vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaram, estava nu e me vestiram, adoeci e foste me visitar, estava preso e foste me ver. Aí naquele dia as pessoas vão falar assim: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, com sede ou de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou quando tu estava nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? Aí Jesus, né, respondeu assim: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Quem são esses pequeninos? Pequeninos irmãos, né? Quem são? É aqueles ao qual você identificou uma necessidade e de alguma forma supriu aquela necessidade. Portanto, quem entende a graça divina, ele não faz para ser, ele faz porque ele é. Ou seja, porque a graça divina está encarnada, internalizada na vida daquela pessoa. E ela demonstra isso através da generosidade na vida do próximo. Pare um pouco, medite, reflita e tire as suas próprias conclusões. Obrigado pela atenção, Deus te abençoe e eu oro para que aprendamos a ser generosos na nossa vida e que esse seja o reflexo de Cristo
em nossas vidas.